Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Acabamos de fazer a live com a vitória épica da Copinha. É engraçado, né? A vitória, depois de um tempo, você começa a olhar de novo, aí você fala, meu, foi gigante esse negócio. Mas tudo bem, o assunto aqui já é outro. São Paulo venceu a Copinha, bacana, muito legal. O terceiro gol foi um puta de um golaço, detalhe. A jogada toda é linda. São Paulo 3-2, mas agora vai ter mais majestoso amanhã. E aí é profissional, no Morumbi, Campeonato Paulista, valendo 3 pontos. Outra história, outra pegada, outro tudo. Então a gente vai falar aqui sobre a prévia, escalação. Será que vai o quarteto? Será que não vai o quarteto? Arbitragem, as questões em volta do Morumbi. Está tendo obra no Morumbi. Eu vou repetir, isso aqui é uma prestação de serviço. E que inclusive o Casares, o presidente, falou, não, ajude aí a divulgar essa questão. Estamos aqui e vamos falar sobre isso também, para vocês prestarem atenção, porque tem que chegar cedo, a gente vai falar isso adiante. E vamos falar de outras coisas, porque hoje lá, né, depois do negócio da Copinha, o Casares deu entrevista, falou da história do Cedric, falou da história da base, e a gente vai falar sobre nesse vídeo também, que tem o apoio da KTO. A KTO apoia o canal Arnaldo Tironi, deu o seu palpite. E a gente está fazendo uma campanha maluca. Aliás, deu seu palpite, use esse QR Code que está na tela, o link está na descrição. Com parcimônia, jogo para maiores de 18 anos, vá com calma. Agora, a gente está fazendo uma campanha também para chegar a 300 mil inscritos, que assim a gente vai poder ser autorizado a ir na zona mista, fazer pergunta para o Zubeldia, e a gente precisa chegar aos 300 mil inscritos no canal. Então dá um jeito aí, ajuda a gente, chamem parentes e amigos, se inscreve em outra conta, a gente precisa chegar em 300 mil, que aí a gente não vai ter desculpa para a gente não poder mais participar dos pós-jogos do São Paulo, né? A gente está aí na luta, então precisamos chegar em 300 mil, falta 50 mil. 50 mil? Não, falta 5 mil. 50 mil a gente tomaria não, boa. faltam 5 mil, errei a conta. Menos. Menos de 50 mil. Estamos chegando. Isso, então vamos dar um gás aí, para a gente poder estar lá, fazer pergunta. A gente podia estar lá perguntando para o Casares hoje, desde que a gente fosse autorizado a estar. Muito bem, Arnaldo, vamos começar com o jogo de amanhã, escalação, hein? Será que vai quarteto? Eu acho que vai, mas eu não queria que fosse. Então, Tironi, a gente discutiu bastante isso pós-Guarani, né? De parentes da final da Copinha épica e o aproveitamento da base, a gente fala um pouco mais no fim do vídeo, mas não vai ser para agora, para amanhã, nem para os próximos dias que os caras vão receber folga, nem todos a mesma folga. A gente vai explicar isso aí. Uma questão é o jogo dos marmanjos, o grande jogo, primeiro grande jogo do São Paulo na temporada, sendo que o time principal, com o quarteto, fez apenas uma partida e foi na quinta noite. Né? O Corinthians descansou o time. Nós vamos falar também do Corinthians para o jogo do final de semana. Você não gostaria, né? Mas eu acho que, e eu também acho que o quarteto não é digamos, uma boa pedida para todas as partidas, ainda mais contra um time que vem muito bem, joga com 3 volantes, e tem um sistema que exige muito desse quarteto defensivamente, né? Eu acho que essa é a grande questão. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também que o jogo é em casa, para, sei lá, o estádio cheio. O Oscar fez um bom primeiro jogo. O Lucas é o Lucas, o Luciano é o melhor nesse início e o Caleri está com fome e precisa dar a resposta. É o capitão do time. O último jogo bom dele tinha sido contra o Corinthians. Então você junta tudo isso no baralho, na receita, é quase inevitável para mim começar com o quarteto, em termos de até porque, aí é uma opinião minha, não sei o que você acha, a alternativa ao quarteto não seria o triângulo no meio para espelhar o Corinthians, né, com o Bobadilha ou com o Marcos Antônio, porque foi pouquíssimo treinado ainda. Seria o Ferreirinha no lugar do Oscar ou do Luciano, que deixaria o mesmo dilema tático, só com a vantagem do Ferreirinha recompor e ser um cara mais rápido e tudo mais. E a desvantagem do Ferreirinha não ser um criador de jogadas como o Oscar. Então, botando tudo isso na frigideira, eu acho inevitável o início do jogo com o quarteto, saca? Eu entendo, exatamente. A opção com 3 caras no meio, que eu acho que seria melhor e tal, não vai ser, porque, enfim, é isso que você falou, né? Os caras pouco treinaram e tudo mais. Então aí, quando você pegar lá, põe na balança, é Oscar ou Ferreirinha? Quem joga mais? Oscar, é claro que joga mais.
Mas tem a questão defensiva importante, que contra o Guarani, que é o Guarani, não foi um problema, porque era o Guarani também, né? Mas o Guarani teve chance, saiu jogando, o São Paulo correu algum risco de tomar gol e tal. Contra o Corinthians, que é um time muito mais forte, não me agrada, mas também entendo que ter o Oscar no banco é pedir para a torcida gritar Oscar, Oscar, se o time estiver jogando mal. E ter o Luciano no banco, a mesma coisa. A torcida do estádio vai pedir o Luciano. Ou ter o Calério, ou ter o Lucas, nem se fala. Então, é realmente um dilema tentar colocar os 4, embora eles estejam falando sempre, né? O Zubeldia, todo mundo, a Muricy, ontem que deu entrevista lá para a galera da Energia 97, falou, não é para todo jogo e tudo mais, mas vai dizer que não é num clássico, primeiro clássico contra o cara com 60 mil lá, eu sei 60 mil em campo, eu sei que é difícil a decisão, acho um pouco perigoso, mas São Paulo tem que ir no gogó da torcida. Além de tudo, exatamente, é isso. Acho que o fator campo público também acho que empurra para o quarteto, você tem total razão. E também, né, eu acho que esse jogo tem um peso muito grande para alguns, para Zubeldia, principalmente, para Caleri, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, se você tirar esse contexto de pressão, é o momento também de você dar uma experimentada nesse quarteto contra um time mais forte em casa, com toda a torcida a favor. Também tem sim, essa... no começo de temporada, não é mata-mata, sim. Exato. É isso, tem razão. E vem da vitória de hoje, né? Tem uma torcida um pouco mais, sei lá, em tese, mais amigável. Mas registro aqui que eu acho uma escalação um pouco temerária. Espero que eu esteja completamente errado, como estive já muitas vezes. Mas, então, teremos o quarteto. Na zaga deve ser Arboleda mesmo, né? Não é nada de Juan. Eu imagino o time Igor Vinícius e Enzo, Pablo Maia. Mesmo time, mesmíssimo time. Mesmíssimo time, é a minha impressão. Veremos. Coloquem aí nos comentários aí o que vocês acham. Deve ir com o quarteto mesmo? É perigoso? Não é? Lembrando, né? Tanto o Lucas menos, mas o Oscar não vai fazer essa recomposição como deve ser feito. Ele flutua bastante, né? Ele vai muito para o meio e tal. Mas mesmo o Luciano, quando cair, não vai fazer isso. Cair para o lado não vai fazer, ou não vai fazer perfeitamente essa recomposição. Veremos. Arbitragem. Bola de segurança, né? Bola de segurança é um dos árbitros mais experientes, né, do quadro da Federação Paulista, é o Flávio Rodrigues de Souza. Talvez ele possa ser considerado o segundo árbitro, né, na escala de importância. O primeiro é o Rafael Claus. Eu só espero, a escala eu acho correta. Eu só espero que quando o São Paulo for jogar na Vila Belmiro e, sobretudo, no Allianz Parque, o mesmo critério seja respeitado, certo? Concordo. Árbitros... grande, juiz grande. Exatamente. Só isso que eu pondero aqui. Mas eu acho correta, em princípio, a escala. Aí, vai ter 60 mil pessoas lá. A Leste já está esgotada, vai ter muita gente, todo mundo quer ver o Oscar, Parará, tá tudo muito legal. O Morumbi vai estar cheio, é o primeiro clássico do ano, torcida a fim de ver o São Paulo. Vai estar sol, ou vai estar chuva também, não sabemos. Hoje eu pensei que fosse chover, não choveu, pelo menos aqui pela minha casa. Vamos ver se vai chover amanhã. E aí é o seguinte, eu coloquei jogo vídeo... 6h30, hein? Jogo 6h30. 6h30, é bom a gente chamar a atenção. Antes do entorno, só dar um plá rapidinho do Corinthians. Claro. Porque o Corinthians, diferentemente do São Paulo, ele usou o time reserva no meio da semana, né? Poupando todo mundo. A grande novidade do Corinthians nesse jogo vai ser a volta do Hugo Souza, o goleiro, que não tinha jogado até agora. Estava com amidalite e tal, vai ser o primeiro jogo dele. Então vai ser o time titular do Corinthians, fora o Bidon, que está na seleção... eu estou até rindo, sub-20, que tomou de 6 da Argentina. Coisa ridícula. E o Garro, que se apresentou machucado, vem se recondicionando, né? Então é o Corinthians titular, descansado, sem o Bidon e o Garro, né? Mas vai repetir o sistema com 3 no meio. Memphis deve começar jogando junto com o Yuri Alberto. Então é o Corinthians forte, esse Corinthians que vem de uma série incrível de vitórias consecutivas, né? É o time que o São Paulo vai pegar nesse domingo às 6h30. O jogo vai ser osso, viu, gente? Não é porque ganhou hoje, tá legal, que vai ser amanhã, vai ser pesado. Vai ser bem Aliás, pesado. O time do Corinthians na Copinha, já que você é bem, o time do Corinthians na Copinha fora a camisa, é só a camisa. Agora, o time do Corinthians no profissional é muito bom.
Então, a gente tinha falado aqui na quinta-feira que tinha 28 mil pessoas no Morumbis, que a obra lá do córrego, não sei o quê, ela chegou no Morumbis, no estádio em si. Então, tem coisa acontecendo, tem obra lá no muro do estádio, encostado no estádio. Em toda a rua está com um buraco, não sei o quê, tem uma cratera imensa perto do portão 5 e 6, que é exatamente em frente à sede lá da Independente. Já é um Exato. lugar que não é de fácil de chegar, porque já fica aquela galera da torcida lá, da Independente, tal, é em frente, fica sempre bastante congestionado. Em situações normais é difícil de entrar e sair. Amanhã vai ser muito mais, por quê? Tem uma cratera lá, tem um tapume, tem trator, tem um monte de coisa ali em volta do estádio. Eu já postei aqui na comunidade do YouTube sobre isso, postamos nas nossas redes sociais, foto e tudo mais. Então, de novo, prestação de serviço. Isso aqui não é uma crítica à obra, não sei o quê, ao Casares, ao prefeito, não é isso que eu estou falando. A obra está lá e o São Paulo vai jogar. Tem que chegar cedo e Muito tentar cedo. entrar dentro do estádio o mais cedo que você puder. Faça isso. O portão deve abrir com sei lá quantas horas de antecedência. Agora a revista é menos complexa do que já foi, quando era a PM demorava mais, agora é mais simples, é torcida única. Então tente chegar o mais rápido, mais cedo possível para dentro do estádio, para perto do seu portão, sobretudo se Perto for do seu portão, exatamente. perto do seu portão, sobretudo se for na arquibancada leste, do lado leste, porque é ali que está No esse setor da tapume aí. laranja da Independente também, E o né? Que é setor da laranja da Independente. Porque vai estar muito cheio. Se você deixar para entrar às 5h30, você vai se ferrar. Porque vai ter vai. muita gente, vai ter tudo. E tem uma alternativa para quem não quer subir essa rua, que é a rua que é a rua do estádio mesmo, que é você ir por trás, lá pelo hospital, Albert Einstein. e tentar descer a rua que dá exatamente em frente à rampa de A entrada. rampa de acesso da antiga azul e laranja, né? Você já Isso. chega por cima ali. E para você ir embora, a mesma coisa. Em vez de você tentar passar pela frente da sede da Independente, tenta fazer. Se você for precisar ir para a praça, lá embaixo, na entrada principal, tenta ir por cima. A rua é exatamente em frente à rampa. Você vai reto e vira à esquerda. Vai andar mais? Vai andar mais. Mas vai estar um pouco menos muvucado na volta. Então, as dicas são essas. Chegue cedo. Se for preciso, faça esse caminho alternativo que a gente está falando e tenha calma, porque vai ser um dia complicado para sair e para chegar. Exato. Um detalhe, né? Para o São Paulino, o clássico Corinthians é sempre o jogo mais requisitado, mais importante, mais cheio normalmente, quando tem mais esquenta, mais tudo, turbinado pelo jogo da Copinha. E o São Paulo não jogou contra o Corinthians no Morumbi o ano passado todo. No Paulista, o clássico foi na Neoquímica Arena, o São Paulo quebrou o tabu. No Brasileiro, primeiro turno na Neoquímica Arena e depois em Brasília. Aliás, última derrota do Corinthians, do São Paulo em Brasília. O São Paulo não mandou em casa nenhum jogo contra o Corinthians em 2024. Então a galera tá. Por isso que até hoje já tinha esgotado 50 mil, vai todo mundo. Sim. Vai todo mundo e vai no embalo da Copinha, vai todo mundo. Então a prestação de serviço do Tirone é bem importante nesse momento pré-jogo. Bom, o São Paulo ganhou, todo mundo deu entrevista, o Belmonte deu entrevista hoje lá no estádio, o Casares, todo mundo, e aqui não é nenhuma crítica, os caras têm que dar entrevista mesmo nessa hora, falar sobre as coisas, comemorar e tudo mais. Ninguém está aqui criticando as entrevistas dos cartolas nessa hora, os caras também estão lá e também foram campeões, também comemoraram. E aí, Arnaldo, o Casares e o Belmonte, entre outras coisas, falaram sobre a história do Cedric, certo? Isso. Explica aí. Mas eu acho que a entrevista melhor, mais completa, com calma, foi dada pelo Casares fora do campo já para todo mundo, depois da taça entregue, do banho do Balan Barcelos e tudo mais. Eu vou dar só um... Hã? Não, não só sobre a base, sobre tudo. Tá. Né? Ele falou a gente tem um sobre videozinho aqui, daqui a pouco a gente pode pôr o Casares falando. A parte da base eu acho importante, a gente vai colocar o vídeo, mas ele falou sobre o Cedric, já deu toda a pista, né? O Cedric agora um pouco mais... Ele não nominou, mas o Cedric, que não joga há um ano e é empresariado pelo Bertolucci, que é o mesmo empresário do Oscar.
Aí o Bertolucci, muito próximo ao Casares, que ele tenta não romper com nenhum empresário para não acontecer com o Augusto Melo, que todos já botaram no pau ao Corinthians, né? Fazer parcerias. O Bertolucci, sabendo da carência do São Paulo na lateral direito, sugeriu que o Cedric, agenciado por ele, sem clube, fizesse uma adaptação, recondicionamento no São Paulo. O Casares topou. O Zubeldia nem foi assim exatamente consultado, viu, Tironi? Porque o modelo é idêntico ao modelo do Sabino, que estava operando de cirurgia, tal, mas foi uma indicação do Muricy, não do Bertolucci / Casares. Tá. Como o jogador não pode ficar num clube sem contrato, a ideia é oferecer um contrato simbólico de 3 meses, como foi para o Sabino, para o cara se recondicionar apenas, mas simbólico, né? E durante o recondicionamento, ver se ele reage de alguma forma a ter uma perspectiva lá de abril, maio, se deu algum sinal, como o Sabino deu, para fazer parte do elenco. E aí seguiria o mesmo modelo, Sabino. Se daqui a 3 meses o cara der um sinal consistente, aí já teria uma extensão de contrato alinhavada, como foi a do Sabino. Idêntico. Certo. Eu, Arnaldo Ribeiro, não contrataria um lateral direito veterano nesse momento, nem se ele estivesse jogando. Nem se ele estivesse atuando. É a minha... aí que tá, né? E a gente fica falando, depois, o técnico do São Paulo, cara, dessa gestão, que é a mesma, ele precisa ser um tanto quanto malabarista. O único que não aceitava nenhuma, sei lá, conjectura de coisas, tal, era o Rogério Ceni, que por muitas vezes trombou com jogadores, diretores, etc. Os outros, eles têm que fazer malabarismos, né? O Zubeldia está fazendo a dele, mas muitas vezes... Mas, vamos lá, aí que tá. Falam para o Zubeldia, você não queria o Sabino, agora o Sabino faz parte do elenco. Mas os caras, olha, essa história que o técnico do São Paulo indica... O técnico do São Paulo, na real, ele não indicou nenhum jogador até agora, cara. Sim. Ele falou com alguns jogadores que ele achou interessantes para vir. Caso do Wendel, que pode chegar... sem pré-contrato. Caso do Oscar, ajudou a convencer o Oscar. Caso do Thiago Mendes, que pode chegar. Agora, jogador do... Então é bom a gente tentar deixar claro esse negócio do Cedric, ele explicita como é que funciona essa direção. E é uma característica, eu não estou também nem fazendo um pré-julgamento, eu só estou expondo essa situação, né? Aliás, é importante você falar isso, porque aí a gente acaba de vir da final da Copinha, que ficou todo mundo encantado com o time e encantado com o Mike. Exato. Põe o Mike, escala o Mike, põe o Mike, não sei o quê. O Zubeldia é burro, o Zubeldia vai queimar a base, o Zubeldia não usa a base. Olha esse contexto. Então tem o Mike aí, o lateral, que todo mundo acha que ele é bom e não sei o quê, e jogou pra cacete nessa Copa São Paulo hoje muito. Aí a diretoria vai lá e empurra o Cedric no elenco. O Zubeldia vai fazer o quê? Bom, você vai ficar treinando aí, que se dane você, eu vou escalar o Mike, ele vai fazer isso? E é assim que vai funcionar? Entenda como é o que o Arnaldo falou, você está equilibrando pratos. Então muitas vezes não o Zubeldia está queimando a base. Será que nesse caso, por exemplo, seria isso mesmo? Não é o caso. Concorda? Então é para ver que não é tão simples assim, né? Tem 1000 interesses, 1000 coisas tal. Empurrar um lateral que não joga há 1 ano para o elenco, para treinar lá e fazer o contrato simbólico, que daí ia ser aproveitado, não é coisa do treinador, é da diretoria. E o treinador vai ter que lidar com isso. Então, quando o Mike não jogar, pense nesse negócio. Pensa no quebra-cabeça que é para o treinador. É isso que eu queria falar. Bom, e o Casares também falou da história da base, não é isso? Falou. Antes, só um outro detalhe da base, que a gente vai colocar a declaração, uma outra coisa que me chamou a atenção nessa entrevista do Casares foi a questão Pacaembu. Ele desceu a lenha no Pacaembu. Que bom. Mas desceu com vontade. Ótimo. O acesso no gramado sintético ruim, no sistema de venda de ingressos, e falou que contra a Portuguesa ele é visitante, ele não pode determinar, mas ele desceu a lenha no placar do estádio,
Ele que é sempre colado lá com os caras da prefeitura, tal, não sei o que, lá da iniciativa privada, ele desceu a ripa. O São Paulo aí não tem informação nenhuma ainda sobre carga de ingresso para o jogo contra a Portuguesa, que ele é visitante. O jogo é quarta-feira, mas o Casares, eu acho que para o Pacaembu ser opção para mando do São Paulo, por isso que eu acho que ele preferiu Brasília até agora, né? Porque ele já conhece, né? Então, sim. enfim. Bom, ainda bem que reclamou, porque era para ter reclamar mesmo, foi tudo errado. A venda de ingresso foi um lixo, tinha fila para cacete na entrada. Aí teve gente que falou que os vestiários eram ruins, apertado, quente, não sei o quê. Tem muita reclamação. A imprensa reclamou porque ninguém dava informação direito. Foi feito nas coxas, tinha obra acontecendo ainda. Enfim, essa obra do Pacaembu é daquelas para a gente colocar na parede e sempre lembrar. Quando ficar a gente, tem que dizer que, porque não pode. É isso aí. Os caras fizeram esse negócio aí com o Pacaembu, que é uma das umas coisas arquitetônicas mais importantes da cidade, virou isso aí. Bom, e o Casares falou, enfim, da base. Vamos colocar o vídeo? Vamos falar. Vamos botar o vídeo para que ele fala da base e do Marinax, do grego. E do grego, exatamente. Da sua relação com a base. Esse título, de alguma forma, aumenta o valor das categorias de base do São Paulo, muda os termos de negociação? Olha, essa conversa que nós estamos tendo com o Marinax é uma conversa longa, e até para esclarecer, muita gente não entende, não é venda de base nenhuma. Nós estamos potencializando um acordo operacional que vai fazer de Cotia o maior centro revelador do mundo. Porque o que acontece? Hoje nós vendemos, podemos vender mais, podemos revelar mais. Hoje a base tem um novo mercado. Antigamente você captava, tinha um olheiro, hoje mudou tudo. Hoje você tem um scout que você coloca ele lá, mas existe uma negociação paralela que é um novo mercado na base. Então, o que eu quero? Eu quero uma musculatura financeira para que eu tenha um sócio que ganhe dinheiro comigo. Se o São Paulo hoje vende 150 milhões de talentos, eu posso vender 800 e ele ganhar um pedaço natural. E com isso a base vai ficando cada vez mais forte. A cooperação esportiva, que ele tem uma plataforma de 3 times na Europa, vai nos ajudar também no profissional. Obrigado, presidente. Muito bem, tá aí o Casares também falando. Ficando mais claro, né? Cada vez mais essa história, né? Destaquei 2 frases aqui. A primeira é importante, que precisa ser falada sempre: não é venda de base nenhuma. Vou repetir, não é venda de base nenhuma, abre aspas, Casares Júlio. Ele falou isso, não é venda de base nenhuma. Então essa é uma frase para a gente ficar com ela no bolso, para a gente toda hora falar, opa, não é venda de base, não é venda de base. E a segunda que ele fala que vai ser o maior centro de revelação de base do mundo. Tá um pouco mais claro, é verdade, agora, tá, o cara vai botar uma grana, e aí ele pega uma grana das possíveis vendas e tal. E eu vou ter um sócio, né? E eu vou ter um sócio. Tá um pouco mais claro, não está totalmente claro, mas um pouco mais claro. Precisa saber qual é o termo desta sociedade, é isso que nós precisamos saber. Exatamente. Então o grego vai entrar com X para ficar com 40%, 30%, 20%, né? Ele falou, claro, também do sócio, né? Sim. É o que você falou, acho que você foi feliz. Tá ficando mais claro, mas ainda não está totalmente claro o termo da sociedade. Saber as bases desse acordo, né? Então, eu acho que é isso, mas frases importantes, não é venda de base nenhuma. E acho que é uma frase que pode servir para tudo, para a gente ficar vigilante e acreditar na palavra do presidente do clube, que não é uma venda de base, enfim. A pergunta, aliás, vou citar e aplaudir o Thiago Braga, que cedeu gentilmente, nosso colega, está trabalhando no Lance, fez a pergunta pelo Lance, já estava sendo desmobilizada a coletiva, ele fez a última pergunta, o grande Thiago mandou o vídeo aqui para a gente. Ela sucede uma resposta do Casares sobre a tríade desse segundo mandato, né, Tironi? O FIDIC barra reformulação da base nesses termos, barra Morumbi, ele não entrou em tese ainda na questão do Morumbi, que é a terceira perna. Agora, o São Paulo hoje, ele revela, tem uma ótima safra na base campeã, uma outra vindo aqui, mas a dificuldade final. O São Paulo tem que fazer a roda girar de uma outra forma. Hoje, asfixiado, FIDIC, revelando um ou outro, ele é quase obrigado a vender pela primeira proposta. Então, hoje existe uma pressão financeira para o São Paulo vender o William Gomes, que tem uma proposta qualquer, para o Porto. O Porto, esperto, cheio de empresário, o São Paulo está asfixiado, que é o Wendel antes. Então, me dá aqui o William Gomes, vou pagar o que... Tal. E o São Paulo, hoje,
é aquilo. Ele teve que vender o Nestor no termo que o Bahia topou, por empréstimo. Teve que vender o Michel pelo termo que foi. Teve que emprestar o Galopo pelo termo que o River... Então o São Paulo está sem margem. Por que o Palmeiras vende milionariamente? Porque ele não precisa vender. Perfeito. Era como o Flamengo lá atrás. Sim. Né? Agora, isso leva um certo tempo, né? Então, eu acho que essa questão da sociedade aí é para ter uma reconfiguração na questão da base e incrementar a Cotia. Isso é mais para frente. O que vai acontecer agora é a base, foi o tema da nossa live, a base campeã da Copinha. E essa é outra informação que eu tenho, pós-entrevista, pós não sei o quê, o profissional treinava ao mesmo tempo do jogo da Copinha para o jogo do Corinthians. Certo. Então o Zubeldia não estava, mas seus observadores estavam lá. Eu já sei, Tironi, que o Zubeldia, ele já deu para perceber que ele não é bobo. Que a cada entrevista e a cada situação da base, ele adapta um pouco o discurso, certo? A última entrevista ano passado eu não vou me dar por satisfeito se eu não colocar 2 jogadores do São Paulo como titulares vendáveis no final deste ano, certo? Certo. Na última entrevista, ele já fala do Rian de um outro jeito. Tipo, o Rian vai vir conosco. Já não fala em centroavante. E a informação que eu tenho é que essa turma toda, pela personalidade, pela conexão com a torcida, pelo envolvimento, está mexendo com toda hierarquia. Planejamento. Tudo que estava planejado. Pois é, isso pode ser para o Belmonte, Muricy e tal, e também para a comissão técnica. Então, o planejamento é aquela frase, né? A Cotia batendo na porta da Barra. E aí, assim, quem ficou e foi campeão se deu bem. Quem é da base e não jogou a Copinha se deu mal. Perfeito. Né? Então, agora o Henrique do Carmo, meu velho, ele vai ter que fazer alguma coisa que eu não sei para ser aproveitado no São Paulo. Não sei, sinceramente. Talvez seja emprestado. Perfeito. Né? O Rodriguinho, idem. E assim vai. O William Gomes vai ter que comer grama. E assim por diante. Né? Porque esses caras aí estão batendo na porta. Né? Oi, sou campeão da Copinha. É um bom aprendizado. Não para essa molecada, que ela tem pouca para os empresários autonomia sobre o que eles fazem, mas para os empresários O que foi melhor? O Negruti, que foi profissional e voltou e jogou a base, que virou campeão, e tá todo mundo falando que ele tem que jogar no time principal, ou o Henrique do Carmo, que ficou lá e não joga aqui, não joga ali, tarará, e ficou... É a época, é o exemplo citado, né, pelo Visoli no nosso Tricolaços, do Antony com o Elinho, né? O Elinho subiu antes, o Antony depois, o técnico era o Jardim do profissional, naquela blambança. Na hora da Copinha, o Antony topou descer, o Elinho não. O Elinho começou tendo chance com o Jardim foi embora, quem jogou como titular a temporada toda foi o Antony, né, que desceu. São coisas... Então, assim, até hoje, até a bola rolar, a decisão era o time da Copinha vai ter o seu mês de férias CLT, exceto 2 jogadores. Hugo, que agora a gente não sabe, vai passar por exames no joelho. Eu espero que não seja cruzado, pelo amor de Deus. Reza aí, Tironi. E Rian Francisco. O Rian Francisco teria um mês de férias. As cavadinhas mudaram esse negócio, o clamor popular. Então, o Hugo e o Rian teriam uma semana só. O Hugo nem uma semana vai ter, porque ele vai ter que entrar no departamento médico, fazer todos os exames. Então, o Rian vai descansar uma semana. Daqui a uma semana, ele estará treinando com um profissional. Agora, pós-título, Mike, Ferreira, Negruti, capitão, Alan Barcelos, o Zubeldia quer sentar com a diretoria, repactuar o acesso, porque acho que ele não quer ficar com essa bigorna só nas costas, não, porque esse plano era da direção. Certo. E aí esses moleques, e inclusive é possível que o Alan Barcelos comece a ter mais proximidade da comissão técnica principal, diálogo, visita, treino lá, como foi essa semana, o treino do time da Copinha foi no CT da Barra Funda essa semana. Certo. Então tem uma aproximação, e o título é isso, cara. Título leva a isso. Então, a sua frase está mais viva do que nunca. Cotia batendo na porta da Barra Funda.
E a gente batendo na porta do Morumbis amanhã, nesse domingo, com o jogo. Estaremos lá no setor Lacta, local da arquibancada com Tironi Arnaldo, W600 e pouco, estamos sempre por ali. Então é só chegar, que estaremos lá. Certo, Arnaldo? Certo, Tironi, live amanhã, o jogo é 6h30, transmissão TV aberta, amanhã tem transmissão toda, mas a partir das 21h, né, que é meia hora pós-jogo ali, direto no Morumbi, estamos aqui com a live pós São Paulo e Corinthians. Valeu! Balões subindo.